Há em curso no Brasil um teatro parlamentar chamado de CPI do MST, Comissão Parlamentar de Inquérito, cujo objetivo é investigar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O corolário, digamos, dessa CPI é, na verdade, uma violência de gênero contra as deputadas de esquerda. Eu já tratei desse assunto aqui, mas vou tratar de novo e já explico. Olá a todas, todos e todos vocês, eu sou João Willis, o seu informante. O Congresso Nacional aprovou a CPI do MST, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que quer investigar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, investigar supostos crimes cometidos por esses trabalhadores rurais, que seriam os crimes de invasão de propriedades privadas. Acontece que até agora o movimento dos trabalhadores rurais sem terra não invadiu nenhuma propriedade privada, e sim invadiu terras devolutas ou terras improdutivas. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Constituição promulgada após 24 anos de ditadura, toda terra devoluta ou toda propriedade privada improdutiva deve ser utilizada para a reforma agrária. E é exatamente isso que exige o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Depois das terras apropriadas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, transformando-se em cooperativas de pequenos agricultores, o MST se transformou no maior exportador de arroz orgânico do país. Talvez seja um dos maiores exportadores do mundo. O MST produz alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos, além de garantir aos trabalhadores pobres, às pessoas pobres, o direito à terra, o direito à produtividade e o direito à renda. Entretanto, parlamentares ligados ao agrobusiness, ao agronegócio, grandes latifundiários, donos de propriedades extensas de terra absolutamente improdutivas, decidiram se unir para se vingar do MST, criando uma CPI do movimento. O presidente dessa CPI é o Tenente-Coronel Zuco. E o relator dessa CPI é Ricardo Salles. Pela patente do presidente da CPI, Tenente-Coronel Zuco, a gente já pode imaginar que esse Tenente-Coronel não tem nenhuma simpatia pela reforma agrária e menos simpatia ainda pelos trabalhadores rurais sem terra. E Ricardo Salles foi o ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, aquele que facilitou o tráfico ilegal de madeiras, a invasão de terras indígenas por mineradores interessados na exploração de ouro e que levou à contaminação dos rios por mercúrio. E Ricardo Salles também é um dos responsáveis pelo genocídio Yanomami. Ou seja, Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro e que se elegeu deputado fazendo uma campanha comparando o movimento dos trabalhadores rurais sem terra a uma praga e propondo como solução a essa praga o assassinato dos membros do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Esse sujeito é o relator dessa CPI. Ou seja, essa CPI é um teatro parlamentar porque o relatório já está pronto. E o relatório é a criminalização do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Ou seja, transformá-los em inimigos públicos. Essa criminalização do MST, essa difamação, ela não é nova. Ela já acontece há décadas. E ela resultou, por exemplo, na chacina de Eldorado dos Carajás, em que vários trabalhadores sem terras foram massacrados e até hoje os culpados não foram identificados, ou seja, os mandantes não foram claramente identificados. Nesta CPI do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, existem 6 deputadas, na verdade, que atuam não em defesa do MST, mas atuam como parlamentares
sérias, parlamentares que querem acesso aos fatos, parlamentares que querem que os fatos justifiquem as ações da CPI. São elas Célia Chacriabá, de origem indígena do PSOL, Fernanda Melchiona, também do PSOL, Sâmia Bonfim, do PSOL, Talíria Petroni, do PSOL, sobre a qual já falamos aqui nesse programa, e as duas deputadas do PT, Érica Cocai e Juliana Cardoso. Essas 6 deputadas vêm sofrendo de maneira sistemática, de maneira aberta, despudorada, assédio de gênero, violência de gênero e assédio jurídico. Não só o presidente da CPI, Zucco, Tenente Coronel Zucco, indefere qualquer questão de ordem que essas deputadas apresentem, como elas são vaiadas, elas são achincalhadas, elas são debochadas pelos membros da CPI, que são, na sua maioria, pessoas ligadas ao agrobusiness ou financiadas pelo agronegócio. Além disso, além desse assédio vindo por parte do presidente da CPI, o próprio presidente do Conselho de Ética não tardou uma semana para acatar todos os pedidos de processo contra as 6 deputadas. Só para vocês terem uma ideia, deputados que são acusados de corrupção, ou seja, que pesam sobre eles acusações muito sérias, com provas de que eles estão envolvidos em esquemas de corrupção, e deputados que estão envolvidos em crimes mais sérios, os processos desses deputados no Conselho de Ética sequer foram instaurados. Entretanto, essas 6 mulheres, essas 6 parlamentares, pelo simples fato de desejarem a verdade nessa CPI, de apontar essa CPI como, na verdade, um teatro parlamentar cujo objetivo é difamar o MST, cujo objetivo é criminalizar a luta pela reforma agrária, essas 6 deputadas já estão com processos instaurados no Conselho de Ética. Esse episódio de hoje é mais que uma informação à América Latina, a quem nos escuta, ao Brasil, à América Latina, a quem nos escuta. É uma denúncia do que está acontecendo no Brasil. E todas as deputadas, as parlamentares, as ativistas da América Latina e do mundo têm que estar atento a esse caso. As mulheres deputadas de esquerda vêm sofrendo assédio jurídico e institucional aos olhos das supostas instituições democráticas. Para não dizer que nenhuma delas reagiu, o Ministério Público do DF abriu uma investigação para tratar desse tema, do assédio institucional e jurídico e da violência de gênero sofrida por essas 6 deputadas. Entretanto, é importante que instituições que defendem o direito da participação das mulheres nos espaços políticos, essas instituições internacionais, estejam de olho do que está acontecendo no Brasil. Uma CPI, cujo objetivo é difamar um movimento social, está também assediando mulheres no espaço da política. Eu sou João Willis, o seu informante.